O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes em maior profundidade. E nós vamos falar dos estudos universitários acadêmicos que trazem benefício para a sociedade. Estamos aqui no estúdio com o Felipe Hansted, que é professor universitário. Tudo bem, Felipe? Como é que você está? Um prazer estar aqui, estou muito feliz. Falar sobre esse assunto é sempre legal. Que joia, a gente agradece. E vamos ter a participação virtual da Maria Cecília Veloso, que é pesquisadora e engenheira ambiental também. Tudo bem, Maria Cecília? Cadê? Oi, Felipe. Tudo bem? Oi, Cecília. Não estou vendo você aqui. Não tá vendo? Eu tô te vendo. Agora sim, tudo jóia? Maria Cecília, como é que você está? No norte de Minas aí? Sim, estou aqui no norte de Minas. Estou bem com vocês. Muito obrigada, tá, pelo convite. Já agradeço aqui a você, Edmundo, ao Felipe também. Boa tarde. Muito feliz por estar aqui. A gente que agradece, Cecília. E muita gente desconhece, mas os estudos desenvolvidos nas universidades, eles geram desenvolvimento econômico e também melhoria na qualidade de vida da população. O Instituto Federal São Paulo, campus Itapetininga, tem um projeto que faz uma cadeira de rodas ser comandada pelos movimentos da cabeça. É um projeto do professor Carlinhos Santos, que vai diminuir o custo dessa tecnologia e beneficiar muita gente que precisa desse recurso. Mas tudo isso começa com um trabalho acadêmico de pesquisa, né, Felipe? Isso. Hoje em dia, a gente entende a universidade com 3 frentes, né? Tem a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, elas são 3 frentes que estão bem interligadas e, ao mesmo tempo que elas são interligadas, são frentes que cada uma tem o seu propósito, mas todas com um foco em comum. A frente que mais tem esse retorno para a sociedade é a frente de extensão universitária, né? Mas a frente de extensão universitária, ela só existe porque existe a pesquisa, que também só existe porque existe o ensino. Então, são todas as frentes que a gente entende no ensino superior hoje em dia, que são interconectadas, mas elas são o foco de tanto as universidades particulares quanto as universidades públicas aqui no país. E não só no país, né? Fora também. Muito bem, e é muito importante, né? É um retorno, né, que as universidades trazem para a população, para a sociedade em geral, dos seus estudos, né? E eu vou perguntar para a Maria Cecília o que ela pode dizer sobre esse retorno para a sociedade, Maria Cecília. Nossa, eu acho, o Felipe falou, né? E tem tudo começa mesmo, né, com a universidade. Porque é lá, né, que nós, pesquisadores, estudantes de graduação, de pós-graduação, é lá que a gente vai atrás de alternativas, né, trabalhos inovadores, a gente faz testes, faz análises, a gente busca inovar e para depois chegar, né, para a sociedade, chegar para a comunidade e apresentar, né, olha, nós temos aqui, né, essas possibilidades. Então, realmente, tudo começa na universidade, né? É uma importância aí grandiosa. É um papel muito fundamental que a universidade tem, a pesquisa tem no desenvolvimento de bens que nós consumimos, né, no nosso dia a dia. E eu vou pedir para a Maria Cecília para ela contar um pouco dos trabalhos de pesquisa que ela desenvolve na carreira acadêmica dela, Maria Cecília. Olha, na minha carreira acadêmica, eu como engenheira ambiental, eu sempre trabalhei muito com resíduos sólidos, de modo geral. Resíduos sólidos urbanos, agrícolas, e agora no doutorado também trabalhei com resíduos industriais. E tudo isso para dar uma finalidade para esses materiais, né? E ao mesmo tempo produzir novos produtos, produzir novos materiais
nesse sentido, né, de contribuir para um desenvolvimento sustentável, né? Então, a minha pesquisa, né, ao longo dessa minha trajetória acadêmica, ela foi muito voltada para geração de energia a partir de resíduos agrícolas, resíduos florestais, produção de materiais compostos a partir também de resíduos, nesse sentido de inovação. Muito bem. E o Felipe Rust também tem uma experiência bem interessante para contar para a gente. Ele foi ao Canadá também coordenar lá um projeto de um laboratório de uma universidade. Não é, Felipe? Foi meu pós-doutorado, né? Eu tive experiências muito boas na vida acadêmica, que logo no doutorado eu fiz um período sanduíche na Universidade de Nagoya, no Japão, e agora com o pós-doutorado eu consegui esse pós-doutorado na Universidade Memorial de Newfoundland, lá no Canadá. E foi uma experiência muito interessante, tanto uma quanto a outra, para entender muito o que é a pesquisa fora do país. Que a gente tem, muitas vezes, esse foco que no Brasil as coisas são diferentes, que não tem o mesmo desenvolvimento, mas a pesquisa fora do país é muito parecida com a pesquisa que a gente faz aqui, principalmente nas universidades, né? E é uma pesquisa... as diferenças, lógico, vão ser de local. Por exemplo, no Canadá, a minha pesquisa de pós-doutoramento era voltada para o uso de biomassa em um material compósito, né? Então, do resíduo de biomassa em um material compósito. Mas o laboratório que eu coordenava lá é um laboratório que tem muito do que a gente está conversando sobre o senso de comunidade. Então, o senso de comunidade é uma coisa muito forte que a universidade tenta trazer bastante, porque esse senso de comunidade é uma das maneiras que a universidade tem como retribuir para a própria sociedade. Então, o laboratório que eu trabalhava lá, por exemplo, a gente tinha vários eventos voltados para a comunidade em geral. Não precisava ser aluno, não precisava ter qualquer vínculo com a faculdade. Podia só ser um membro da comunidade, e essa pessoa ia naquele laboratório, ela podia desenvolver uma pesquisa dela, ela podia desenvolver um projeto dela, podia desenvolver qualquer coisa que tivesse, que a gente pudesse suprir com ferramentas. E são ferramentas assim, que é um ferramental de laboratório mesmo, né? de alto nível de pesquisa, que estava aberto para qualquer membro da comunidade. Então, isso foi muito interessante no ponto de vista de como que a universidade e a comunidade, elas têm que cada vez mais se integrar, né? No passado a gente entendia, pelo menos era visto a universidade muito num pedestal, né? Isso não é verdade, não deveria ser verdade. A universidade ela tem que ser parte integrante mesmo da comunidade, porque ela depende da comunidade e a comunidade depende dela. Então, acho que isso é um ponto muito primoroso dessa experiência fora. Muito bem, né? E além dessa questão, né, da comunidade, como o Felipe falou, tem um aspecto também bem importante, que é o desenvolvimento econômico, né, que gera renda, riqueza, emprego. E eu vou pedir para a Maria Cecília falar um pouquinho, ela também faz pesquisas nessa área, que dizem respeito à energia, por exemplo, né, para que ela conte um pouquinho para a gente das pesquisas nesse sentido, Maria Cecília. Olha, é o que mais eu tenho visto, né? Quando a gente fala de energia, as pesquisas relacionadas à energia, o que mais eu tenho visto é incluir outras matérias-primas, né? Para a gente sair da utilização do petróleo, né? E seus derivados. Então, é a chamada transição energética. Então, as pesquisas, o que eu tenho observado, né, o que eu tenho visto, é que as pesquisas nessa área de energia, elas estão tentando incluir outros materiais para fazer essa transição, né? E isso é mundial, né? Vários países já estão nesse caminho, né? É uma realidade que está cada vez mais presente. Então, essas pesquisas relacionadas à energia, por exemplo, a gente inclui as biomassas,
né? Materiais residuais também. Nós podemos incluir resíduos sólidos urbanos, que são os materiais que nós geramos, né, no nosso dia a dia. Todo e qualquer resíduo, todo qualquer material que tenha uma capacidade calorífica, né, uma capacidade de geração de energia. E são exemplos, assim, que, talvez falando assim, né, muitas pessoas podem não entender, não, né, não saber o que significa essas palavras, né, de biomassa, transição energética, etc. Mas exemplos claros, né, o próprio carvão vegetal que a gente utiliza, né, nas nossas casas e empresas, indústrias utilizam, é uma biomassa, né, é um material proveniente de um material orgânico que vem aí da árvore. Temos o etanol, né, também um exemplo bem claro aí para a gente, que é proveniente da cana, de açúcar, né? E as pesquisas que envolvem essa área energética, elas vão além desses materiais. Então, por exemplo, nós temos, incluindo os resíduos, né? Como o bagaço da cana, por exemplo, para a produção de etanol de segunda geração, por exemplo, também um exemplo clássico. Então, nós temos produção de biogás, né, de diversos tipos de combustíveis, biocombustíveis, né, a partir de matérias-primas diversas. Então, é muito interessante, né, esse papel da pesquisa e do que eu venho observando, né, o que está acontecendo, que é justamente isso, tentar incluir outros materiais, outras formas de, de gerar energia, né? Porque é o que a gente precisa, né? A demanda energética, ela está aí, ela é crescente, e esse é o caminho, né? Essa transição energética, a descarbonização, né? Que também é outro termo que está bem utilizado. Tudo bem, muito importante o que a Maria Cecília falou, porque a gente tem muitos resíduos, né, como ela falou, que muitas vezes trazem malefício para o meio ambiente, né, são um problema ambiental e que pode virar energia, né, e o Brasil precisa muito de energia para dar continuidade aí no seu desenvolvimento industrial. E o Felipe Hansted tem, inclusive, um trabalho de pesquisa nessa área, né, Felipe? Isso. Eu fiz a minha pesquisa sempre voltada para o uso de materiais compostos, né? Então, eu comecei no mestrado com a utilização, por exemplo, de painel de madeira de MDP com nanocelulose. Então, já sempre tentando desenvolver. A gente fala na pesquisa que existem os pilares da sustentabilidade moderna, que é um pouco do que você falou, né? Que a gente não tem que entender a sustentabilidade só como, nossa, precisamos cuidar do meio ambiente. Nós precisamos, com certeza, cuidar do meio ambiente, mas uma coisa, uma empresa, um produto, uma pesquisa, para ela ser sustentável, ela tem que focar no meio ambiente, ela tem que focar na sociedade e ela tem que focar economicamente, né? Se a gente tem uma empresa ou um produto que não tem um desenvolvimento econômico viável, vai acabar sumindo. E a minha pesquisa foi voltada para isso. Então, no mestrado, eu foquei com o desenvolvimento de um novo produto com nanocelulose misturado a um painel de madeira. No doutorado, também com o uso de resíduo de queima de biomassa. Então, assim, quando a gente usa a biomassa para gerar energia, uma das coisas que tem como subproduto da queima da biomassa é a cinza. Então, a cinza, ela pode ser uma cinza volante, que é uma cinza que está no ar do lugar onde a gente queima a biomassa, ou uma cinza de fundo mesmo, que depois de queimado. Então, a gente utilizou essas cinzas para fazer um produto cimentício, de valor agregado melhor, porque a gente diminui a quantidade de cimento, e também já usa esse subproduto que não estava sendo utilizado da biomassa para dar um fim nele, né? Não tem só esse fim para esse tipo de resíduo, tem várias pesquisas, né? Inclusive, a minha irmã mesmo estava fazendo uma pesquisa no Canadá para usar o mesmo subproduto para melhoria agrícola de solo. Então, assim, é o mesmo subproduto e tem possíveis vários fins, e foi o que eu fui pesquisar também quando eu fui para o Canadá, a utilização desse subproduto, a utilização dessa cinza da queima de biomassa como um material compósito junto com resina de impressão 3D. Então a gente utiliza a resina de impressão 3D então para diminuir o custo da impressão 3D, que hoje em dia
já diminuiu bastante, mas ainda é um pouco elevado, substituir 3 a 5% dessa resina por cinza. Então, assim, é um ponto muito interessante porque a gente consegue abranger toda essa parte do desenvolvimento sustentável. Então, a gente está trabalhando para a sociedade, para a gente diminuir o subproduto na sociedade, a gente está dando uma opção econômica para um desenvolvedor de produtos de resina ou qualquer coisa assim, e a gente também está fazendo o uso de um subproduto que até então só danificava ou podia fazer algum mal ao meio ambiente. Muito bem, né? E a gente precisa ressaltar, né, dentro do que o Felipe falou muito bem aí, que além dessa questão de utilizar aquilo que seria um resíduo tóxico ali para o meio ambiente, tem a questão também de essa energia que deixou de ser gerada pelo meio ambiente, que também ia trazer, vamos dizer assim, alguns resultados negativos para o meio ambiente, né? Toda energia tem essa questão de trazer algum benefício para o meio ambiente. E eu vou pedir para a Maria Cecília, que ela também estuda essa questão da biomassa, para ela explicar para a gente o que é a biomassa, Maria Cecília. Bom, a biomassa, acho que eu já comecei a explicar um pouquinho, mas a palavra biomassa é muito ampla. Porque a biomassa é qualquer material de origem orgânica, né? Então, nós temos biomassa vegetal, que são as plantas, né, em geral, e a biomassa animal também, né? Então, tudo que é orgânico. Mas quando a gente está falando de biomassa dentro desse contexto energético, então a gente faz essa assimilação maior com a biomassa vegetal, né? E daí a gente vai para uma infinidade, né, de materiais, porque desde materiais lenhosos, né, como as árvores, igual eu dei o exemplo, né, do carvão vegetal, a lenha, né, para essa produção desses combustíveis sólidos, mas nós temos também outros tipos de vegetais não lenhosos, né, incluindo aí a parte residual deles, né, então, por exemplo, resíduos de culturas agrícolas, resíduos até mesmo de um plantio florestal, né, cascas de árvores, aparas, resíduos de serrarias, tudo que é de origem vegetal a gente chama de biomassa, e nesse contexto energético, né, essa biomassa depois ela vem a passar por um processo, né, de beneficiamento para ela, né, ser chamada então de combustível e vir gerar essa energia. E nesse caso a gente já chama de bioenergia, né? E aí é outro termo também. A bioenergia é a energia proveniente de origens renováveis, né? Igual a biomassa está aí no meio. Muito bem, e eu vou pedir para o Felipe contar um pouquinho mais para a gente aí do que ele viu no exterior dessa experiência das universidades fazendo algo para a comunidade. Olha, é muito importante a gente ter esse prisma e eu me sinto muito afortunado de ter podido ter essa experiência, porque é o que eu estava falando. A gente, às vezes, tem um ponto de vista muito, eu não quero dizer míope, mas muito focado no que a gente tem aqui. E a gente até, de certa maneira, denigre o ensino, a pesquisa no nacional, no geral, por ser bem crítico e falar assim, não. E, a bem da verdade, o que a gente tem aqui é exatamente o que a gente tem lá fora. A diferença é investimento, a diferença é esse foco de entender que a universidade ela tem que ser parte pulsante da sociedade. Então, eu vejo muito isso porque o trabalho de um pesquisador, da Maria Cecília, por exemplo, do pessoal que trabalha em laboratório aqui, eu não posso dizer igual, porque nunca é igual, mas é extremamente similar ao trabalho de pesquisa fora do país. A diferença que eu entendo é exatamente isso, é o investimento nas universidades, é o investimento no ensino,
que tem melhorado muito no Brasil, mas ainda está aquém do que a gente vê lá fora. E é o investimento, e esse entendimento da universidade como um membro principal, não como membro principal, mas como membro ativo da sociedade. A gente tinha, por exemplo, no Canadá, um desenvolvimento muito legal que chamava de hubs comunitários. Os hubs comunitários eram como se fossem centros comunitários para pontos onde a universidade não conseguia chegar. A província de Newfoundland, de Terra Nova, é uma província bem rural. Ela tem 2 cidades grandes. A universidade que eu ficava na segunda maior cidade da província, e são 20 mil habitantes, 25 mil habitantes. Então, assim, a segunda maior cidade da província é 1/4 de Tapetininga, por exemplo, né? Acho que menos até. E então, como que a universidade pensou assim, nossa, como que a gente atinge a todos esses pontos que é muito difícil das pessoas virem até a universidade para fazer um curso, para fazer... Então, tinha esses centros de comunidade, que eram centros onde você tinha um representante da universidade lá. Então, eles iam numa cidadezinha bem afastada, alugavam uma sala, alugavam um prédio lá, e lá eles tinham toda a parte de internet, de oficina, para a pessoa poder ir lá e fazer um treinamento, por exemplo, em desenho técnico, fazer um treinamento em economia criativa, que é uma coisa que ajuda a desenvolver a própria sociedade. Então, isso era muito importante, e entender o papel e como a universidade pesquisa isso, como a universidade vai atrás disso. Então, é uma participação ativa da universidade, o que a gente tem aqui no Brasil, não estou falando que a gente não tem, eu só vivi muito mais isso lá, principalmente porque eu era gerente de um dos laboratórios que abria esse acesso à comunidade. Então, no meu laboratório lá, por exemplo, a gente recebia os mais diversos tipos de pessoas. Então, a gente recebia, por exemplo, aluno que estava fazendo uma pesquisa para o mestrado dele, para a tese de doutorado dele. A gente recebia professor que queria fazer alguns experimentos, tanto do colegial até da universidade, no laboratório. A gente também tinha no laboratório um time de robótica, que era um time que competia em edições nacionais de robótica. E a gente recebia, por exemplo, uma senhorinha de uma cidade a 3 horas de distância que queria aprender a desenhar em 3D para fazer um modelo para ela fazer coxa de retalho para ela. Então, assim, a gama é muito diversa e é mais ou menos onde tem que ser. A universidade ela tem que dar essa abertura para todos os tipos de estudo, para todos os tipos de pessoa. Muito bem. E é importante, dentro do que o Felipe falou, a gente destacar, né, essa questão da importância da pesquisa brasileira, né, de pesquisadoras como o Felipe, como a Maria Cecília. Recentemente, nós entrevistamos aqui no Controversa a Mariângela Hungria, que é aqui de Itapetininga, e que recebeu esse ano o maior prêmio de agricultura e combate à fome, por conta de uma pesquisa dela aqui na Embrapa, né, que, de uma forma simplificada, usa micro-organismos para fertilizar o solo e combater as pragas da agricultura, que gera para o país uma economia só na área da soja de 25 bilhões de reais por ano. Então, eu vou pedir para Maria Cecília falar um pouquinho desse tipo de importância, no caso da biomassa, né, para o Brasil, Maria Cecília. Olha, puxando um pouco o gancho, né, do que o Felipe falou e também desse exemplo que você trouxe, eu também tive, né, a oportunidade de ir para o exterior, para Nagoya também, né, lá no Japão, isso no ano passado, já no final do meu doutorado. E a gente consegue, né, ter essa visão mesmo
como que é, né? Porque a gente aqui, né, às vezes a gente fica com uma ideia muito assim, o Brasil não tem tanto desenvolvimento, nossa economia tá assim, assim. E aí, quando a gente tem essas outras oportunidades, né, de ver como tá lá fora, ver como que é a pesquisa mesmo, a gente entende, não, a gente está no caminho certo, né? E a gente está fazendo pesquisa igual qualquer outra pessoa, né, de qualquer lugar do mundo, a gente tem potencial. Então, esse exemplo que você trouxe, né, é um exemplo ótimo para isso aqui, mostrando, né, que nós, pesquisadores, né, pessoas como nós aí, conseguem também alcançar feitos muito importantes, resultados muito bons, né, para a economia do país, porque é isso, né, tudo começa na pesquisa, não dá para a gente falar de economia, não dá para a gente falar de desenvolvimento de um país sem antes, né, ter a pesquisa, então ela está por trás de tudo. E no caso dessa parte da biomassa para energia, é muito importante também, porque, como eu disse, né, nós estamos passando por uma transição energética, né? A questão aí de utilização de combustíveis fósseis, né, essa utilização excessiva de petróleo, seus derivados, isso aí está ficando no passado, né? Então, a gente tem que passar por essa transição e isso impacta todos os setores né, do país, né? Principalmente setor econômico, setor industrial, tudo. Então, discutir sobre isso, né, fazer pesquisa sobre isso e ter essas discussões, né, como nós estamos tendo aqui, e também na universidade, trazendo para a comunidade, é de extrema importância, porque isso as pessoas têm que ficar sabendo, né, é uma realidade já, e principalmente o setor industrial, né, eles têm que se adequar, porque isso impacta diretamente para eles que são aí, né, que estão à frente, né, do desenvolvimento aí de produtos, de processos e que estão diretamente ligados também, né, com a economia do país. Então, no caso da biomassa, é de extrema importância essa discussão, a pesquisa e todos os exemplos bons que nós já temos aqui no país e tudo que a gente está conseguindo alcançar. E eu vou pedir para a Maria Cecília falar, nós teremos um evento em breve sobre a biomassa aqui em Sorocaba, né, Maria Cecília? Isso mesmo. Eu estou tendo a oportunidade, a honra de estar aí na equipe, né, organizadora desse evento. É o Biomass and Bioenergy Conference. Está em inglês porque é um evento internacional, né, mas a tradução é Conferência em Biomassa e Bioenergia. E esse evento vai acontecer lá em Sorocaba, no Parque Tecnológico, dos dias 28 a 31 de outubro. E é um evento que está aberto, né, para essas discussões, justamente para a gente falar mais sobre biomassa, né, vários exemplos. É um assunto tão infinito que não dá tempo, né, da gente falar aqui e trazer todos os exemplos, todas as possibilidades que tem. Então, vai ser um exemplo bem legal, né, aberto para todo o público, né, principalmente para as universidades, né, para os estudantes de graduação, pós-graduação, mas também para as empresas, né, para o setor industrial, porque, como eu disse, né, é um assunto que todos precisamos conversar. Então, fica já o convite, né, para todo mundo participar. Muito bem. E, inclusive, a Maria Cecília falou do tempo, né? E a conversa está tão boa aqui que o tempo passou, a gente nem percebeu, e eu vou ter que encerrar o programa. E eu vou pedir para o Felipe começar fazendo suas considerações finais. Felipe. Opa, joia. Eu acho que é bem interessante essa nossa conversa e casa muito o evento que está para acontecer agora. Antes de vir para cá, eu estava numa reunião, inclusive com a Universidade Memorial de Terra Nova, que eles estão participando também desse evento, né, junto com a UFSCar, e eles vão encaminhar alguns palestrantes para cá, vão encaminhar alguns alunos também para expor nesse evento. Então, quando a gente fala de um evento internacional, é um evento internacional mesmo. Vai vir gente dos Estados Unidos, vai vir gente do Canadá. Então, o nível de pesquisa, e isso só volta a ressaltar, o nível de pesquisa que a gente faz aqui é um nível de pesquisa mundial, é um nível de pesquisa elevado, e é muito importante a gente entender isso e, de certa maneira, apoiar, né? Então, é um evento que eu também vou estar no evento, eu vou ter o prazer de ser o mestre de cerimônias do evento, eu vou estar lá e eu vou
fazer com que todos se sintam extremamente acolhidos nesse evento, né? Porque a gente tem que não só valorizar a pesquisa nacional, mas como também mostrar o que a gente faz, né? Porque senão ninguém acaba sabendo. Muito bem. E eu vou pedir, antes da Maria Cecília fazer suas considerações finais, para ela falar também dessa importância, né, de um evento que reúne gente do mundo todo para discutir um assunto como a biomassa, Maria Cecília. Nossa, eu acho que é de extrema importância, né? Qualquer evento internacional, ele traz muitas possibilidades e oportunidades, né, para todos que estão envolvidos, né? Para nós aqui como, né, estudantes, alunos lá da UFSCar, e também nós temos uma comunidade grande já, o Brasil todo, né? Em questão de participantes, já estão se inscrevendo, diversas universidades, empresas também. Então, assim, para nós aqui do Brasil é muito legal saber o que é que o pessoal está fazendo lá fora, né? Igual o Felipe falou também é muito importante para a gente mostrar para eles o que que a gente está fazendo. Então, assim, é uma experiência muito boa, principalmente para alunos, né, de graduação que estão iniciando aí com seus 20 e poucos anos na área, né? Já ter um contato ali com um sênior, né, um professor, um pesquisador do Brasil ou de fora e poder trocar informações, poder fazer networking, né, poder ter essas oportunidades, praticar inglês, até isso, né? Praticar o inglês, conhecer, ver o que está sendo feito. Então, eu acho assim, e para as empresas também, né? Para as empresas conseguirem ali também ter ideias e para os alunos também entenderem as dores, né, das empresas. Então, eu acho que eventos assim, né, principalmente internacionais, eles são importantes para todo mundo, né? Eles têm um papel fundamental aqui para o desenvolvimento, né, para continuar o desenvolvimento e a pesquisa, né, para todos. Maravilha. E a gente quer agradecer aqui a participação da Maria Cecília Veloso e do Felipe Husted, trazendo tantas informações importantes para a gente. E a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.